Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, amado ouvinte, você que nos assiste neste momento. Eu queria falar hoje sobre verdades espirituais. Olha a importância de nós entendermos o que são verdades espirituais. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte: quando lhe fizermos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Vejam só como o apóstolo Paulo estava trazendo ensinamento à igreja. A preocupação do apóstolo Paulo era justamente ensinar à igreja o propósito da verdade, das verdades espirituais. Como eu disse, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, as suas cartas, foram sempre cartas discipuladas, cartas que traziam o discipulado, o conhecimento, o entendimento, aparando alguns excessos da igreja de Corinto e levando ela ao entendimento da verdade. Então, verdades espirituais. Vejam só alguns pontos que nós podemos citar desse texto, que nós falamos aqui sobre verdades espirituais. Vejam só, verdades espirituais não se misturam com as coisas terrenas. Primeiro ponto, nós podemos ver que as verdades espirituais, elas não vão se misturar com as coisas terrenas. Então, tem coisas a qual Deus nos ensina, a qual a palavra nos orienta, a qual o Espírito de Deus nos orienta, que não vão se misturar com as coisas deste mundo. Nós devemos saber separar o espiritual do material. Em alguns contextos, eles caminharão juntos, mas são separados entre si. Outra lição, queridos, a única forma de conhecer as verdades espirituais é através do Espírito Santo na palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus é que nós aprendemos entender, nós podemos e aprendemos a entender as verdades espirituais que Deus quer nos ensinar e nos orientar. Nós precisamos viver essas verdades para a glória do Senhor, mas para isso precisamos ler a palavra, precisamos estar em contato com a palavra e o Espírito de Deus nos orientará para essa caminhada. Amém, queridos? Terceiro ponto que nós podemos aprender aqui, queridos: não podemos vincular o ensinamento de Cristo à sabedoria humana, pois eles são opostos e levam para caminhos diferentes. São opostos e levam a caminhos diferentes. Não dá para nós vincularmos o ensino de Cristo à sabedoria humana, porque Cristo nos ensinou segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. E a nossa vontade, a nossa sabedoria humana, o nosso entendimento, o nosso achismo, ele vai nos dar um outro caminho. E aí, às vezes, nós criamos conclusões precipitadas, tomamos direções erradas e pagamos um preço muito grande. E às vezes até somos enganados achando que é Deus que nos deu a direção. E geralmente isso está oposto, Os ensinamentos de Cristo está oposto à sabedoria humana, porque a sabedoria humana pode ser carregada de soberba, de problemas emocionais e de tantas outras coisas. Precisamos aprender as verdades espirituais segundo o propósito de Cristo, da palavra e a direção do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.